Esse vídeo é a continuação das 7 coisas que eu faria de forma diferente se eu fosse começar hoje a trabalhar com dados. Se você não assistiu a primeira parte ainda, não tem problema. Apesar de ser uma continuação, os pontos aqui eles não estão interligados diretamente, não importa. Você pode assistir esse aqui primeiro e depois assistir a primeira parte que vai estar na descrição. Então, começando aqui, qual seria a quarta coisa que eu mudaria se eu pudesse voltar atrás? Nesse caso aqui, inclusive, eu diria que eu tive um pouco de sorte, até muita sorte se eu vou considerar alguns casos que eu vi por aí. Não foque demais em ficar na teoria antes de você começar a aplicar para aquelas vagas que você deseja. E por que eu tive sorte? Porque para mim, naquele momento, estava muito difícil achar emprego, eu estava precisando aplicar mesmo. Então, por necessidade, eu apliquei para diversas vagas para ver o que dava. E isso me fez desenvolver, aprender sobre as vagas, ver o que as empresas estavam procurando, inclusive passar em algumas vagas que se você me perguntasse antes de eu ter aplicado, eu te falaria, a chance de eu passar aqui é baixíssima. O que eu te recomendo não é sair aplicando para tudo mesmo, mas, cara, você está entrando em dados, você tem empresas que estão abrindo vagas relacionadas a dados na sua cidade, por que não tentar? Já que você está entrando nesse assunto, você tem interesse de aprender sobre isso, você já começou alguma coisa ali, por que não tentar? Não vai doer nada, você vai gastar ali talvez algumas horas no processo de entrevista que vão te servir de alguma forma, mesmo que você não passe nessa entrevista. Se você passar, imagina, você vai passar numa vaga que você nem imaginava e o não você já tinha de qualquer jeito. E a quinta coisa que eu te recomendo fazer é aprender sobre conceitos matemáticos. Porque o que acontece? Eu tive isso por muito tempo. É o seguinte, quando a gente pensa num analista de dados, um cientista de dados, principalmente o cientista mesmo que está ali trabalhando com conceitos matemáticos, a gente para tentar aprender muito mais a parte de programação. E a programação ela serve muito mais para como você vai executar as coisas. E não o que você o porquê você está fazendo aquilo. Então, o que eu te recomendo comece a entender mais sobre conceitos matemáticos. E esse foi um erro que eu cometi por muito tempo. Então, eu ficava ali aprendendo Python, por exemplo, mas se alguém me perguntasse por que eu estava aprendendo, eu não sabia responder. Eu não sabia o que eu queria alcançar com Python. Eu sabia que era uma linguagem de programação, me ajudaria a manipular dados de forma mais ótima e mais rápida e melhor do que, sei lá, um Excel. Mas se me perguntassem que conceito matemático você vai aplicar, eu não tinha isso muito claro. E a sexta coisa que eu mudaria, isso deveria ser um senso comum. Todas as pessoas em uma empresa, por exemplo, deveriam pensar dessa forma. Que é justamente conectar esse trabalho que você está fazendo com um benefício para a empresa. Se a empresa te contratou ou se você começou a abrir uma empresa, se você está fazendo uma análise, por que você está fazendo essa análise? Qual que vai ser o retorno para essa empresa? E quando eu falo retorno, eu estou realmente falando ou sobre retorno financeiro, ou sobre retorno, sei lá, de experiência de usuário final, ou de economia, de ter mais eficiência, melhorar processos, que tudo isso aí acaba virando financeiro a certo ponto. Então, quais são os benefícios que essa análise que você está fazendo está trazendo para a empresa? E isso vai te forçar, conectado com esse ponto aqui mesmo, a ser mais específico na hora de apresentar o que você está fazendo, as conclusões do que você está fazendo. Então, principalmente se você estiver acostumado, que era o meu caso antes, com o mundo mais acadêmico, no mundo acadêmico, em geral, as coisas não são muito assim. Às vezes você faz um trabalho meio que, para apresentar ali umas conclusões matemáticas, muitas vezes, que não vão trazer um resultado muito imediato. Talvez uma pesquisa vai virar um produto um dia e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui, um trabalho, um TCC de um curso técnico voltado para a parte de exatas, muitas vezes ele não é super direto ao ponto ali. E na empresa não. Na empresa, a galera quer ver resultado e tudo. Então, como é que você transforma esse trabalho que você está fazendo em resultados que estão impactando diretamente, principalmente se for relacionado ao bolso daquela empresa? Isso vai te forçar a listar o que é realmente importante, a mostrar gráficos ou, sei lá, qualquer coisa que você for mostrar relacionados com essa parte. Não ficar mostrando um monte de coisa, aqueles trabalhos de 40 páginas que não vão agregar muita coisa direta. Então, no mundo corporativo, a minha impressão é que as coisas funcionam de forma diferente. Elas são muito mais curto prazo e elas são muito mais relacionadas com o próprio negócio, a sobrevivência do negócio, o que tem sentido. Mas a pergunta é, por que as pessoas... Por que isso essa ficha não cai para todo mundo? E para mim, demorou muito para cair também. Então, eu estou trazendo esse ponto, mas talvez seria até uma coisa que as empresas pudessem, e as faculdades também poderiam expressar de forma melhor, porque não é muito claro. Quando você sai do mundo de universidade
ou de, sei lá, ensino médio, ou qualquer coisa que você está ali estudando e vendo a teoria, para um mundo que eu chamo de mundo real ali, que é o mundo corporativo, ou da sua empresa, ou da empresa, alguma empresa que você trabalha. E adicionando um diferencial aqui aprenda a apresentar isso. Você tem que saber falar, você tem que saber expressar o que você está, tipo, entregando para essa empresa. E eu vejo muita gente fazendo isso, eu fazia isso também, falar que, sei lá, o Excel é muito mais importante do que o PowerPoint. Os dois são muito importantes, não adianta nada você fazer ali um negócio no Excel se você não conseguir apresentar isso para as pessoas que são responsáveis em realmente adaptarem o que está sendo feito naquela empresa a partir da análise que você fez. Então, sim, o PowerPoint é muito importante também. Não vai também só fazer PowerPoint e encher linguiça, mas junta as duas coisas. E eu demorei muito para aprender essa parte do PowerPoint. Eu ficava lá, não, eu quero aprender a parte técnica e tal. Esses caras que estão apresentando slide aí, estão enchendo linguiça e tudo. Mas não, junte as duas coisas, isso vai te trazer um diferencial. E a última dica, a última coisa que eu demorei a fazer, e hoje, assim, eu vejo que fez muita diferença, só de alterar algumas coisas ali já faz uma diferença muito grande, porque é hoje onde as pessoas procuram internacionalmente por profissionais, é atualizar o LinkedIn. Tenha um LinkedIn bom, bonito, atualizado, é o seu cartão de visitas. Então, se uma empresa ela entra no seu LinkedIn, e não, se não, as empresas vão entrar no seu LinkedIn, a não ser que ela seja, sei lá, muito old school, aquela empresa que nem tem acesso à internet, talvez ela não entre. Mas, em geral, as empresas elas vão, quando você aplicar para uma vaga, ou não, quando ela estiver tipo, procurando profissionais que não aplicaram também, que é muito comum, ela vai abrir o seu LinkedIn, ela vai te procurar, e o LinkedIn ele tem um ranqueamento muito bom também. Se você digita o nome da pessoa, geralmente é a primeira, no Google mesmo, é uma das primeiras ou a primeira página que aparece sobre essa pessoa. Então, se você está no mercado aí e não tem LinkedIn, ou está com LinkedIn feio, tá, sei lá, você não está escrevendo realmente o que você pode oferecer para as empresas ou para clientes, e você está com uma foto feia ali, você está com o banner que não está organizado, isso vai te atrapalhar. Hoje em dia o LinkedIn é a ferramenta mais poderosa para recrutamento. Inclusive, caso você não saiba, isso a gente utiliza muito. Existe uma ferramenta dentro do LinkedIn, que é o LinkedIn Recruiter, que basicamente é uma ferramenta que você paga por ela e o LinkedIn te traz pessoas que se encaixam com o que você está procurando como empresa. Então, hoje ela dominou esse mercado. É uma rede social que, acho que ela foi comprada, se eu não me engano, pela Microsoft. Eu não tenho certeza, estou falando aqui, mas não tenho certeza. Se você não conhece esse canal, é o Carreira Alpha. Semanalmente eu trago vídeos que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e pessoalmente.